Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos aqui mais uma manhã para continuarmos nossa exposição da Carta aos Romanos. Você pode estar se perguntando, você que está acompanhando as mensagens desde o início, se perguntando assim, poxa, está indo muito devagarinho, né? Quando é que a gente vai terminar? Olha, não se preocupe em terminar, se preocupe em entender. Às vezes a gente estabelece esses planos de leitura da Bíblia, leia a Bíblia em um ano, veja, absolutamente nada contra. No entanto, às vezes a gente passa batido por todos os versículos e livros e a gente não consegue entender a mensagem contida neles. E a gente não para literalmente examinar a Escritura. No Salmo 1 vai descrever que bem-aventurado é o homem que medita na lei de dia e de noite. Não exatamente o que lê muito, mas o que medita muito. Então que nós venhamos a nos preocupar mais em meditar do que ler rápido e acabar rápido. Amém? Como nós trabalhamos até o versículo 27 na semana passada, nessa semana nós trabalharemos o final do capítulo 1, dos versículos 28 ao 32, para na outra semana darmos início ao capítulo 2. Diz o seguinte a palavra do Senhor: E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, vamos entender algo que é muito importante aqui nesses textos. Primeiramente, o apóstolo Paulo está citando, como a gente leu na semana passada, o castigo para o pecado daquelas pessoas na Espanha, né? E aí também ele acaba incluindo os romanos no mesmo bolo. Mas como o intuito dele era a viagem missionária à Espanha, né? Acompanha aí os vídeos passados para você entender, ele está falando sobre o castigo, o tamanho da reprovação que se dá por eles haverem praticado tais coisas. E aí ele diz, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, ou seja, Deus não faz o mal na vida de ninguém. A única coisa que ele faz é, a partir do arbítrio que nós temos, de nós queremos o que é bom ou queremos o que é mal, Deus então concede que o homem faça mais mal ainda, né? Ou seja, se, como nós falamos semana passada, se ele peca e ele tem esse desejo de pecar e de se afastar de Deus, Deus o entrega para que ele peque ainda mais. Como nós citamos semana passada, nem sempre o pecado é doloroso, né? É doloroso muitas vezes para a eternidade, mas no momento é prazeroso, é bom, né? Satisfaz a vaidade, o ego, né? Os desejos e prazeres carnais. Então ele entrega, porque ele permite que o ser humano viva fora dele. No entanto, as consequências são claras e as consequências virão, né? A colheita virá. Então ele diz, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade. Até este todo mundo entende o significado dessas palavras. Possuídos de inveja, ok? Homicídio, contenda, dolo, dolo que é a intenção de fazer o mal, né? Vamos lembrar aí de homicídio culposo, homicídio doloso, né? Falando de termos jurídicos. Homicídio culposo é quando não se há intenção de matar. Homicídio doloso é quando você mata
intencionalmente, querendo fazê-lo, né? Então, possuídos de dolo, de vontade de fazer o mal, deliberadamente, não por acidente, né? Não por circunstância, mas premeditadamente fazendo mal, malignidade, sendo difamadores, né? Aquele que difama, que propaga duas famas acerca de alguém, alguém que assassina a reputação de outrem, né? Caluniadores, né? Mentirosos, aborrecidos de Deus, ou seja, tudo que lembra a Deus, santidade, piedade, justiça, misericórdia, eles são aborrecidos disso. Insolentes, né? Soberbos, presunçosos, né? Se consideram mais do que verdadeiramente são, inventores de males, e geralmente o inventor de mal, ele inventa um mal para ele poder justificar o erro que ele comete, né? Se você observar e meditar na sua casa, você vai perceber isso, que todo inventor de mal, ele faz isso, ele inventa o mal para ele tentar justificar o mal que ele também pratica. Então ele diz, olha, eu pratiquei o mal porque X, porque eu inventei um outro mal aqui e eu precisava responder à altura desse mal. Desobedientes aos pais, né? Você jovem, juvenil, né, que está nos assistindo, que ainda não se casou, né, que vive debaixo da tutela de seus pais, desobediência aos pais é um fator reprovável por Deus, né? Lembra do primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe para que sejam acrescentados dias sobre a face da terra. Insensatos, versículo 31, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. E olha o que ele vai dizer, o interessante é o versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E aí, mais uma vez, como nós temos falado nas últimas semanas, como eles sabem que a sentença de Deus é reprovar tais atos? Porque todas essas coisas que Paulo citou são pecados morais. São práticas que moralmente, numa vida em sociedade, não importa se você é ímpio ou se você é crente, são coisas reprováveis. Homicídio é reprovável, injustiça é reprovável, malícia é reprovável. Essas coisas são reprováveis moralmente. Ainda que o ser humano não conheça a Cristo, não conheça a palavra de Deus, ele sabe dentro do seu coração que aquilo é errado. Se você pegar o tempo em que você talvez era ímpio, se você é cristão que está me assistindo, quando você não acreditava em Cristo, você talvez não tivesse força para fazer o bem, né? Porque você era escravo do pecado. Mas você sabia o que o erro era. Você sabia o que era errado e o que era certo. Nós sempre soubemos. Mas como nós somos escravos do pecado, vendidos ao pecado, nós não tínhamos força para vencer isso. Através de Cristo, que quebra as cadeias e os grilhões da nossa vida, nós podemos então ter força para combater esse mal. Mas, repito, como disse nas semanas passadas, não é porque nós somos escravos do pecado que nós não precisamos de arrependimento quando nos encontramos com Cristo. Se até o cristão precisa de arrependimento, que dirá o ímpio? Então ele está dizendo para esse povo, moradores, os romanos e os espanhóis que ele queria evangelizar, ele está dizendo, ora, eles sabendo que a sentença de Deus é de reprovar todos os que praticam tais coisas, eles ainda assim o fazem e ainda incentivam outros a fazer. É o drama do pecado moral da sociedade, da tragédia moral. E, amados, vamos ser honestos. Estamos vivendo isso hoje no nosso Brasil. Estamos vivendo isso hoje em nossa sociedade. Onde até o que seria moralmente digno de se preservar, não por questão religiosa, mas por questão de ordem social, princípios estão sendo jogados fora. Princípios estão sendo jogados fora. Por quê? Porque nós não estamos mais dando lugar a Deus. Estamos, como o texto está dizendo, aborrecidos de Deus. O povo está aborrecido de Deus. Como eu citei no meu último sermão, agora no domingo à noite,
A maior maneira que o cristão tem de transformar uma sociedade não é virando um voto. A maior maneira que um cristão tem de transformar uma sociedade não é a gente apelando para a moralidade, para os princípios de uma política, seja de direita ou de esquerda. A maior arma que nós temos é o evangelismo. A maior arma que nós temos é o Espírito Santo de Deus. Como Paulo queria transformar aquela sociedade depravada? Fazendo votos políticos ou alianças? Não. Ele queria chegar lá e pregar e dizer: arrependam-se. A sentença de Deus para vocês é a reprovação, e eu vim pregar arrependimento em Cristo Jesus. Se vocês se arrependerem e crerem no Evangelho, serão salvos, serão transformados, serão justificados pelo próprio Deus e receberão o perdão de Deus à medida que libera o perdão. Então, amados, que nós viemos a ficar com essa reflexão nessa manhã. Existem práticas que nós não podemos alegar, mais uma vez, não podemos alegar que tais pessoas não sabiam que estavam fazendo o erro que estavam cometendo. Porque sabem sim. Porque nós sabemos lá no fundo o que é certo e o que é errado. E como eu disse anteriormente, talvez nós não tenhamos força ainda como ímpios para vencer aquele pecado, porque ainda somos escravos do pecado. Mas a partir do momento que conhecemos Cristo Jesus, a partir do momento que confiamos no Senhor, a partir do momento que nos entregamos a Ele, ao seu propósito, nós temos força pelo poder do Espírito Santo para vencermos o pecado, para vencermos o mal, para não nos corrompermos junto com a sociedade, mas nós operarmos uma transformação. Assim como Jesus operou em seu tempo, os apóstolos, e assim como John Wesley também operou na Inglaterra do século XVIII. Que nós venhamos a pegar esta palavra para nós, meditar nela e sermos a transformação que nós queremos ver na nossa sociedade. Começa em nós, começa no indivíduo. O reino de Deus, como Jesus disse, está dentro de nós. Que nós não venhamos a esperar do coletivo o que nós não fazemos no individual. Que Deus te abençoe, te conceda um momento de reflexão maravilhoso na presença de Deus, que você possa ler esta carta aos Romanos e semana que vem nós retomamos. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia na presença do nosso Deus.